Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu na Espanha e que eu fiquei sabendo desse caso através de um documentário da Netflix que se chama Homicídio na Costa do Sol, que na verdade também foi uma inscrita aqui do canal que deu de dica para eu assistir esse documentário, então eu conferi. Achei a história muito interessante e resolvi trazer hoje aqui para vocês. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, se você gosta de casos criminais, mistérios, desaparecimentos, e também deixa um like, deixa o curtir, que isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Já estamos com 30 mil inscritos, uma marca muito importante aqui do canal, então também vai ativando o sininho para receber todas as notificações do canal. Também, para quem quiser ser membro aqui do canal, a opção já está ativa. Eu, às vezes, mando ali uns spoilers antes, né? Um dia antes de postar um vídeo. Então, para quem quiser ficar sabendo um pouquinho mais sobre o canal e até sobre mim, vai lá, seja membro aqui do canal. Então, bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Vanikov Karabantes. Rocio Vanikov Ronis nasceu no dia 9 de novembro de 1979, em Arroio del Oranco, na Espanha. Filha de Guilherme Vanikov, um holandês, e Alicia Ornos, natural da Espanha, e ela tinha 2 irmãos. No ano de 1983, a mãe de Rocio decidiu se separar de seu pai, pois ela dizia que era agredida por ele, então ela iniciou um novo relacionamento agora com Maria Dolores Vázquez. As duas compraram uma casa em Mijas, na província de Málaga. A custódia dos 3 filhos ficou com a Alice, então junto com a Dolores, elas criaram uma família, as crianças eram muito apegadas a Dolores levava as crianças à escola, faziam de tudo, eles conviviam muito bem, sem nenhum problema. As duas namoraram até o ano de 1988 e por ali elas decidiram terminar o relacionamento, mas mesmo assim elas se davam muito bem ainda, conversavam bastante, até que a relação das duas mudou no ano de 1994. Nós não sabemos exatamente o porquê das duas pararam de se falar e até mesmo criaram uma inimizade, mas ao que parece pode ter sido por uma disputa pela propriedade da casa em que moravam e também de outras propriedades. Depois do término do relacionamento, a Alicia continuou a residir em Mijas com seus filhos e mais tarde ela até mesmo iniciou um novo relacionamento, agora dessa vez com um espanhol chamado Juan Cerijo. No ano de 1999, Rocio estava com 19 anos e no dia 9 de outubro, perto das 5:30 da tarde, ela se despediu da sua mãe e foi para a casa do seu namorado que ficava em La Cala de Mijas, a mais ou menos uns 500 quilômetros de distância da sua casa, e ela ficou na casa do namorado até 9:30. Tão perto das 9:30, a Rocio decide voltar para casa. Já estava escuro, já era noite e não era algo comum que ela fazia voltar sozinha, a pé, até a sua casa. Normalmente, ou seu namorado largava ela em casa, ou até mesmo a sua irmã buscava ela de carro. Só que naquele dia, por algum motivo, ela decidiu ir sozinha, ela queria tomar um banho, trocar de roupa, porque mais tarde ela se encontraria com seus amigos e também com seu namorado num parque que tinha numa cidade bem próxima. Então ela decidiu que seria melhor ir para casa, tomar banho, para depois se encontrar com o namorado novamente. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho e ela nunca chegou em casa. Apenas no dia seguinte, a Alicia, a mãe da Rocio, ela deu falta da sua filha, então ela telefonou pro namorado dela para ver se ele sabia de alguma coisa, também ligou para alguns amigos e ninguém viu a Rocio naquela noite. A última vez quem viu foi o namorado perto das 9:30, quando ela falou que ia para casa a pé no escuro. Então a mãe de início ficou um pouco preocupada, mas também pensou, bom,
talvez ela deve estar em algum outro local. Ela não ficou tão desesperada de início, ela até mesmo foi com seu namorado. Eles foram dar uma volta ali na região, até mesmo para ver se encontravam a Rocio ou alguma coisa, e de início ela não foi prestar a queixa na polícia do desaparecimento da sua filha, até que quando ela estava caminhando, ela encontrou os tênis da Rocio jogados, e a partir daquele momento ela viu que algo estava muito errado. Próximo aos tênis da jovem também havia uma grande mancha de sangue no chão, e isso estava num terreno baldio bem próximo a uma estrada. A partir desse momento, a mãe vai até a polícia, fala o que aconteceu, e a polícia de imediato, mesmo não tendo um corpo por ali, eles já pensavam em assassinato devido à grande quantidade de sangue, também os tênis dela jogados numa posição muito estranha, e até mesmo haviam marcas de pneu naquele solo, e a polícia ali já pensava, bom, provavelmente aconteceu um homicídio aqui, e agora eles estavam em busca da Rocio, que não estava em lugar nenhum. Mais ou menos uns 3, 4 dias depois, um taxista da região, ele disse que algo estranho aconteceu com ele naquela noite, na noite do desaparecimento da Rocio. Ele disse que perto das 10 horas da noite, ele estava passando por uma estrada que ficava muito próxima ao terreno baldio, onde foi encontrado os tênis da jovem e também a marca de sangue. Ele disse que um carro na contramão quase atingiu ele, e era muito estranho porque o carro estava dirigindo rápido, e ele também disse que ouviu um grito vindo de dentro do carro, e ele achou que essa informação seria importante depois de ficar sabendo do desaparecimento da Rocio. Então ele foi lá e contou para a polícia o que ele ouviu e viu naquela noite. Em 16 de outubro, o teste de DNA confirmou que o sangue pertencia a Rocio. Apesar de todas essas evidências, a família e os amigos da Rocio acreditavam que ela ainda estava viva. O corpo sem vida e completamente despido de Rocio foi encontrado em 2 de novembro perto do clube esportivo Los Altos del Rodeo, que fica entre Marbella e San Pedro de Alcántara. No corpo dela foram encontradas algumas marcas de facadas, e o seu corpo estava parcialmente mumificado e esqueletizado, o que prejudicou muito as investigações, porque muitas evidências foram perdidas. Era um pouco estranho, porque se passou apenas 3 semanas que ela desapareceu e o seu corpo já se encontrava naquele estado, mas a polícia concluiu que isso aconteceu devido à carbonização, também à corrosão ácida e a vespas comedoras de carne. Estava muito difícil para a polícia identificar aquele corpo, porque estava, digamos que, irreconhecível, então a polícia não tinha certeza se era ela realmente, mas a sua irmã identificou que aquele corpo tinha alguns anéis que pertenciam a Rocio. Então ficou claro que a Rocio foi atacada brutalmente por alguém, e até mesmo no local onde ela foi encontrada, onde seu corpo foi encontrado, haviam alguns sacos de lixo preto, e dentro desses sacos haviam algumas roupas, alguns pertences da Rocio. A camiseta que ela utilizava naquela noite estava completamente rasgada devido às facadas que ela levou, e também nenhuma roupa da cintura para baixo foi encontrada. Depois da autópsia ficou claro que realmente aquele corpo era da Rocio. Então os investigadores, eles falaram qual foi a causa de sua morte. Ela levou diversas facadas, e uma dessas facadas foi a mais letal, a gente pode dizer, que foi a que atingiu alguns órgãos, e ela também perdeu muito sangue, e ela também foi espancada, o que provavelmente fez ela ficar um pouco desacordada, talvez ela até desmaiou, mas os investigadores classificaram a morte dela como rápida. Não foi possível identificar se houve alguma agressão sexual devido à forma como o corpo dela se encontrava. A polícia disse também que provavelmente o assassino, ele conhecia muito a região, porque o corpo dela foi encontrado no local de muito difícil acesso, então só quem é da região conseguiria chegar ali. A polícia então faz as suas investigações, conversa com os familiares, conversa com os amigos da Rocio,
para ver se conseguem descobrir, para ver se era alguém da família que cometeu isso, até que um nome é bastante falado e é o nome da Dolores, a ex-namorada da mãe da Rocio. A mídia então começou a falar muito que provavelmente ela era a assassina da Rocio, que talvez as duas não tinham uma boa relação, que talvez a Rocio não aceitasse aquele relacionamento da mãe namorando com a Dolores. Então surgiu ali uma série de especulações e começaram a taxar a Dolores como uma mulher agressiva, uma mulher dominadora, arrogante, e não tratava bem a Alicia, mas também já fazia 4 anos que elas tinham se separado, mas mesmo assim todo mundo na cidade começou a linchar ela, a gente pode falar assim, a Dolores, dizendo que ela era com certeza a responsável por aquele brutal assassinato. A Dolores tinha um álibi para aquela noite. Também encontraram um DNA naqueles sacos de lixo que colocaram as roupas da Rocio. Aquele DNA não batia com o da Dolores e também as marcas de pneu encontradas na cena do crime não eram do carro da Dolores, mas mesmo assim ela foi para julgamento e era a principal suspeita do caso. O julgamento foi feito por júri popular. A maioria das evidências não apontavam para a Dolores Vasquez, como eu falei para vocês, mas o promotor confiou fortemente em atacar a Dolores e também a sua relação com a mãe da Rocio, a Alicia. O veredito repetiu palavra por palavra as denúncias do promotor e considerou Dolores culpada pelo assassinato de Rocio. Ela foi condenada a 15 anos de prisão. Tudo isso foi conduzido pelo meio de um circo da mídia. Dolores recorreu ao Tribunal Superior e declarou que o caso deveria ser julgado novamente. Enquanto ela estava na prisão aguardando o seu novo julgamento, em agosto de 2003, um caso muito semelhante com o da Rocio aconteceu com Sônia Carabantes, de 17 anos, em Coim, também em Málaga. 14 de agosto de 2003, Coim, localizado a 25 quilômetros de La Cala de Mijas. Naquela noite, a Sônia foi com alguns dos seus amigos até um parque que havia mais ou menos ali perto, que era o mesmo parque que a Rocio iria naquela noite, mas ela foi atacada quando voltava para casa. Então ela foi com seus amigos, aproveitou a noite e os seus amigos largaram ela na frente da porta da casa e foram para suas casas. Até que na manhã, quando a sua mãe acorda, ela vai até o quarto da sua filha e percebe que a jovem não está na cama. Então ela fica preocupada, acha estranho aquilo. Então ela conversa com alguns dos seus amigos que falam que deixaram a menina na porta de casa. Então quando a mãe abre a porta para ver se aconteceu alguma coisa, ela se depara com os chinelos da sua filha jogados na calçada. Também algumas manchas de sangue, a bolsa de sua filha e até mesmo o telefone jogado no chão. Havia algumas manchas de sangue tanto no chão quanto até mesmo no carro da família e no carro do vizinho. E com certeza aquela cena mostrava que algo muito brutal aconteceu ali. Uma pista importante que também foi encontrada eram pedaços de um farol de carro que não era o farol do carro do vizinho e nem o do da família. Buscas pela região são iniciadas e 5 dias após o seu desaparecimento, seu corpo é encontrado. Seu corpo estava em um córrego com pedras por cima para dificultar as buscas. Ela foi agredida brutalmente e o seu assassino colocou ela dentro do carro e dirigiu até um local isolado. Lá, ele a estrangulou com uma camiseta e essa foi a causa de sua morte. Diferente do caso da Rocio, ela, o da Sônia, o seu corpo foi encontrado muito mais rápido, então o corpo dela estava cheio de evidências que ajudaram muito na investigação. Para começar, embaixo das unhas da Sônia havia um DNA, então eles pegaram esse DNA e compararam com uma bituca de cigarro encontrada na cena do crime da Rocio, que até agora ninguém tinha falado sobre isso, mas a polícia tinha essa evidência. Eles compararam o DNA e era o mesmo DNA, o DNA de um homem. Então ficou na cara, ficou óbvio que a Dolores não tinha nenhum envolvimento, até mesmo porque a Sônia foi assassinada
enquanto ela estava presa e, provavelmente, o homem que matou a Sônia era o mesmo que matou a Rocio. Uma mulher se apresentou à polícia e disse que suspeitava do seu ex-marido e acreditava que ele estava envolvido no assassinato das duas jovens. A polícia foi atrás dele, o interrogou e logo descobriram que o DNA era dele. Seu nome era Tony Alexander King. E ele era um imigrante inglês que, com sua esposa e filha, veio morar no sul da Espanha. Então a polícia descobriu mais tarde que ele tinha um longo histórico criminal e cumpriu até mesmo pena na Inglaterra por crimes sexuais antes de se mudar para a Espanha e até mesmo mudar o seu nome. O caso teve uma enorme de uma reviravolta, então a Dolores provavelmente não era mais a responsável pelo assassinato da Rocio, até mesmo porque nenhuma evidência batia, ela tinha um álibi, então o nome de Tony King entrou em alta e a polícia foi atrás e praticamente já considerou ele o responsável pelas duas mortes. Tony Alexander King nasceu como Anthony Bromwich em 1967. Ele alegou até mesmo que foi abusado fisicamente por seu irmão mais velho quando ele era uma criança. Em 1986, quando ele tinha 19 anos, ele foi condenado a 10 anos em um centro de detenção para jovens delinquentes pelo estrangulamento não fatal e a agressão sexual de 5 mulheres em Holloway. No ano de 1991, ele estava solto novamente porque ele aceitou tratar com terapia essa agressividade que ele tinha, mas isso não fez muito efeito, porque apenas 6 meses depois ele roubou uma mulher sobre a mira de uma arma e foi preso novamente. Anthony ficou na prisão regular até o ano de 1996. Pouco tempo depois de sua libertação, ele decidiu mudar o seu nome para Tony King, o que é permitido a pessoas condenadas em caso de grande notoriedade pública no Reino Unido. No mesmo ano, o Tony ele se casou com uma chilena chamada Cecília Matilde, quando ela estava grávida de 2 meses de sua filha chamada Sabrina. Só que o Tony, ele mentiu para a Cecília, ele não contou que ficou preso por causa de ter quase matado uma mulher por estrangulamento, nem por abuso sexual. Ele apenas disse que ele foi preso porque ele roubou, porque ele teve a necessidade de roubar, já que ele estava passando muita fome e vivia na miséria. Em agosto de 1997, Tony ameaçou uma mulher com uma faca e tentou abusar dela sexualmente na estação ferroviária de Leatherhead. O ataque foi filmado através de uma câmera de segurança, então o rosto dele ficou visível para muitas pessoas, que depois foi mostrado em noticiários locais. Então muitas pessoas ligaram para a polícia afirmando que sabiam quem era esse agressor e até mesmo falaram que ele se chamava Tony King. Uma ordem de prisão foi emitida no dia seguinte, mas o Tony e a Cecília fugiram para Málaga, na Espanha. 6 meses depois, a polícia britânica localizou o King em Mijas, onde ele trabalhava como agente imobiliário, e pediu que ele voltasse voluntariamente para o Reino Unido. Mas ele se recusou a voltar e a polícia do Reino Unido avisou a Espanha da presença do Tony King em Málaga, mas esse aviso foi rotulado como de baixo risco e não foi acompanhado por um pedido de prisão. No ano de 2000, a Cecília se separou do Tony devido que ela acreditava muito que ele era o responsável pelo assassinato da Rocio, até mesmo porque naquele dia do desaparecimento da jovem, ele agiu de forma muito estranha e ela pensou, bom, provavelmente ele é o assassino dela, mas naquele momento ela não foi para a polícia contar o que ela sabia. Tony King foi preso em 2003 e os tabloides britânicos alegaram que a polícia britânica estava investigando o King como suspeito de 12 assassinatos não resolvidos de mulheres no Reino Unido, ocorridos entre o ano de 1987 a 1994. Em 2005, Tony Alexander King foi condenado a 36 anos de prisão pela morte de Sônia Carabantes e por mais 7 anos por um ataque sexual não relacionado que ele havia cometido. Em 2006, ele foi considerado culpado da morte de Rocio Vanakov e foi condenado a 19 anos de prisão por esse crime. O julgamento da Dolores foi suspenso, ela passou 17 meses na prisão, só que depois foi confirmado que ela não era a assassina, ela nem tinha nenhum envolvimento no caso da Rocio, até mesmo ninguém nunca veio pedir desculpa para ela, nem a mídia, nem nada, porque
todo mundo acusou uma mulher injustamente que não tinha nada que ver com aquele caso e ela teve que passar 17 meses na prisão. E ela até mesmo falou que foi várias vezes agredida, então realmente foi muito difícil para ela. E depois disso tudo, quando ela saía na rua, as pessoas ainda olhavam ela de uma forma estranha, cochichavam, e realmente até hoje ela sente muito isso. Dolores nunca recebeu uma indenização. A condenação de Dolores Vázquez foi considerada o maior erro judiciário na história do judiciário da Espanha desde o crime de Cuenca, que aconteceu em 1910. Bom, gente, concluindo aqui esse caso, nós vemos que foi um caso que aconteceu muitos erros, porque o Tony se mostrou diversas vezes que era um homem que não podia viver em sociedade. Então, se ele tivesse passado mais tempo na prisão, acredito numa prisão perpétua, porque um homem que faz esse tipo de coisa não pode sair da prisão, ele não teria matado Arocil. E se a polícia tivesse investigado direitinho, sem culpar a Dolores por aquilo, provavelmente eles chegariam até o Tony e provavelmente a Sônia não teria morrido. Acredito que esse é um caso muito injusto, que a Dolores deve ter sofrido muito e sofre até mesmo nos dias atuais. Por causa disso, ela teve que passar 17 meses na prisão. Acredito que deve ter sido horrível. Ela deve ter visto coisas horríveis, passado por coisas horríveis, só pelo um erro, pela mídia ter dito que ela era responsável e também pela polícia não ter feito o seu trabalho direito. Lembrando então, para quem quiser saber mais sobre esse caso, tem aí na Netflix o documentário Homicídio na Costa do Sol. Lá, é claro, tá tudo mais completo, né? Aqui eu fiz apenas um resumo para vocês, então para quem quiser assistir, eu recomendo porque é muito bom. Então se você tiver algum caso de algum crime, desaparecimento, mistério, deixa aqui embaixo que em breve eu faço um vídeo para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.